Eu costumo dizer, a pergunta da vida é sempre a mesma. E agora? Assim como o poeta Drummond de Andrade criou de maneira interessantíssima aquele poema em que ele põe o seu personagem na parede. E agora, José? Quando Drummond faz isso, se você tiver a oportunidade de ler o poema, você vai ver que ele coloca o personagem em situações que foram desfeitas. Ele desfaz a situação, isto é, antes existia uma festa, agora a festa acabou. Antes os amigos estavam presentes, mas agora o amigo foi embora. Então veja bem, é uma desconstrução. O poeta Drummond de Andrade desconstrói o contexto de José e o coloca nu. E o coloca nu diante dos fatos. E aí vem a pergunta muito dura: e agora, José? Como é que você vai reagir a este processo de desconstrução? Você sabe que é muito interessante a gente analisar a vida, a existência, a partir do conceito de desconstrução. Porque você vai descobrindo que as suas estruturas o tempo todo elas são modificadas. A mãe que eu tinha 10 anos atrás não existe mais. A mãe que você tinha 10 anos atrás não existe mais. O irmão que você tinha há 5 anos atrás não existe mais. Por quê? A vida vai modificando. Os relacionamentos de 10 anos atrás já não são mais os mesmos. Vão sendo modificados pelo processo da desconstrução. Mas aí você poderia me dizer assim: padre, mas o senhor está muito pessimista. Aí eu já lhe apresento o avesso da desconstrução. A vida desconstrói o tempo todo, nós não temos como fugir disso. Só que no avesso dessa desconstrução, porque o processo biológico é assim, nós vamos perdendo a vitalidade, nós vamos ficando em espaços diferentes, o meu filho cresce, ele vai precisar casar, ele vai precisar assumir um outro espaço que vai ser dele. É desconstruir, o lar não será mais o mesmo. Morre uma pessoa, você sentiu que desconstruiu. Aquele espaço já não é mais ocupado na mesa. Mas você percebe que a vida vai desconstruindo aos poucos. Mas no avesso dessa desconstrução, minha gente, está a necessidade de reconstruir. O ser humano será mais feliz, mais realizado, à medida em que ele reagir ao processo da desconstrução construindo. Ele não se acomoda nos destroços da desconstrução, mas ele reinventa um novo fato a partir do que foi desconstruído. É uma questão de sabedoria. É uma questão de sabedoria que vai nos exigir o tempo todo. Tudo bem, o nosso espaço foi desconstruído. Algumas pessoas foram embora, alguns amigos nos abandonaram, o marido não está mais dentro de casa, resolveu partir, nos deixou, o nosso pai morreu. As desconstruções são inúmeras. Aquele amigo que você achou que era íntimo, que era próximo, não é mais, desconstruiu, modificou. Mas eis que você tem diante de você uma desconstrução que pode ser a base para uma nova construção. E aí vai depender da resposta que você vai dar. Por isso, Cecília, que você precisa ficar muito atenta para que a sua desconstrução familiar, que foi o afastamento dos seus filhos do lar, eles agora vêm menos, eles não estão todo dia com você, que essa desconstrução não seja causa de ruína, inclusive para o seu casamento. É a hora de você responder à vida de um jeito diferente, minha filha. Quem sabe agora você tenha tempo de cuidar de coisas que antes você não tinha. Investir um pouco mais em você, investir um pouco mais no seu relacionamento com seu marido. Quem sabe seja a época de vocês aproveitarem um pouco, conhecer o que antes vocês não podiam conhecer. Ah, padre, mas não tem muito dinheiro para isso. Tudo bem, mas descubram naquilo que é possível uma maneira de construir o casamento de vocês e a maternidade, a paternidade de vocês hoje de um jeito novo. Dar essa resposta à vida de maneira qualificada, porque a desconstrução vai ser inevitável, minha gente. Todo mundo vive o processo da desconstrução. Os fatos que vão sendo modificados
e que de repente, olha, eu não sou mais o jovenzinho que eu era de 20 anos atrás, mas eu estou satisfeito. Sabe por quê? Porque eu descubro nessa desconstrução uma maturidade que eu não tinha 20 anos atrás. Uma sensibilidade maior, quem sabe, para lidar comigo mesmo, para lidar com quem está do meu lado. Quando a gente toma consciência que a resposta que nós damos à vida precisa evoluir com o tempo, não há velhice que possa nos estragar o sabor da vida. Não há nenhuma desconstrução que possa ser definitiva, por mais dolorosa que ela seja. Eu vejo o tempo todo, a gente acompanha de perto muitas histórias assim. Famílias que se desconstruíram por causa das situações e que reencontraram uma maneira de fazer o espaço ficar diferente, quem sabe, no primeiro momento causando um sofrimento, mas depois também voltando a provocar alegrias. Quem disse que nós estamos condenados a ficar infelizes só porque um fato desagradável nos aconteceu ou só porque uma ruptura precisou nascer? E aqui, nesse caso, Cecília, você ainda tem o alento de saber que os filhos estão no lugar certo. Eu acho que a maior satisfação, o maior motivo que um pai e uma mãe precisam ter para poderem, para reagir nesse momento da desconstrução, é justamente saber que os filhos estão felizes. De que adianta mantê-los grudados em vocês se vocês não representam o que eles precisam do mundo? Vocês representam uma parte, serão sempre essa segurança que darão a eles essa possibilidade de enfrentarem o mundo, de voltarem de vez em quando para reabastecerem as suas esperanças, os afetos, mas agora eles estão aí necessitados de enfrentarem todas as dificuldades e possibilidades que o mundo vai lhes dar. E aí é o momento da sua luta pessoal. Responda à existência agora de um jeito novo. E agora eu falo com você que também tem aí as suas desconstruções. O que você está fazendo com elas? Né? De repente a vida mudou, não era mais como no passado, causa um certo medo, é natural que no momento da desconstrução a gente fique medroso, porque a realidade antiga nos causava segurança, e de repente não causa mais. Eu estou inseguro, desconstruiu. O conhecimento não é assim? Uma espécie de desconstrução? Você tinha uma ideia formada sobre um assunto e de repente alguém troca uma ideia com você e você descobre fatos novos que você não sabia. Aí você quebra aquele antigo conhecimento e renova. E aquilo que chegou de novo não é nada mais, nada menos do que um processo de desconstrução. Desabou o conhecimento antigo, fez um novo nascer. E depois o processo não termina. É por isso que nós nunca estamos prontos. Porque enquanto nós formos vivos, nós seremos desconstruídos e reconstruídos. O processo é dinâmico, é circular, né? O tempo todo a vida está girando em torno de nós, a nossa existência está acontecendo, nós estamos respirando, nós estamos amando, nós estamos sonhando. O sonho, por exemplo, a capacidade de sonhar, de querer algo maior, de lutar, é processo de desconstrução, minha gente. Porque quem verdadeiramente sonha não fica fixado, mas vai além, caminha na direção dos sonhos que tem. O bom sonho é aquele que nos motiva os passos. Eu quero chegar lá, e sei que para chegar lá eu preciso andar 1000 quilômetros. Eu tenho que dar o primeiro passo. Se eu não dou o primeiro passo, 1000 quilômetros não vão acontecer. Eu não vou fazer essa travessia. Eu não vou conseguir superar. Mas agora, à medida em que eu dou este passo, que eu respondo à vida com essa determinação, já que eu quero andar 1000 quilômetros, eu preciso dar um passo. Aí o que você faz? Desconstrói, porque 1000 quilômetros já não existem mais, porque você já deu um passo na direção deles.